Então, good morning. Welcome to Morning. this workshop. Sejam todos bem-vindos a essa oficina sobre o Facebook como depositório de material didático, entre outras informações relevantes que vamos trazer. A nossa equipe brilhante, Andressa Vieira, Igor Mota e Moisés Weberton. Everton. Então, são meninos e meninas do curso de inglês da UFES, que têm construído uma carreira de estudantes promissores, né, que já estão plantando a semente para serem excelentes professores, que certamente irão nos substituir com louvor, com honra e louvor, pelo que a gente tem observado, né, no interesse, na disposição para o conhecimento, para o envolvimento com as atividades acadêmicas e com os desafios que lhes são postos e eles abraçam e põem mão na massa, como está dito nas metodologias ativas, né? Vamos pôr a mão na massa e fazer acontecer. Isso tem ocorrido no ambiente do portal Núcleo, com essas pessoas ilustres que aqui estão hoje. Obrigada, Irã, pela organização desse evento, pelo convite, pela motivação de sempre, né, de puxar a turma para esse trabalho que nos agrada muito. Bem, o tema dessa oficina é o Facebook. Como todos sabemos, estamos vivendo um contexto histórico, assim, bem singular, não é? Fomos todos tomados por uma pandemia global e as nossas atividades acadêmicas, entre outras atividades humanas, foram modificadas de forma drástica, assim, e num tempo recorde, todo mundo teve que acordar no dia seguinte se perguntando, e agora? Quem sou eu que vou fazer? Como vou viver? Então, quem sou eu como professora Juscelia? O que vou fazer para continuar o meu trabalho de sempre, aquele que estava lá pautado nas abordagens tradicionais, mesmo que eu, como outros professores, tenham já ensaiado e levado para as salas de aula, para o contexto educativo, não só a sala, né? Algumas abordagens diferenciadas, com experimentação, como uma novidade, mas a pandemia nos conclamou e nos forçou a trabalhar com as novas abordagens metodológicas, com o campo visual, né, as redes sociais e com a metodologia digitalizada de forma mais contínua e como sendo ímpar, né? A única que nós temos no momento para a gente comunicar, para a gente ser ouvido, para levar o conhecimento e construir o conhecimento, que essa é a tônica do nosso trabalho junto ao portal e núcleo. Agora com as redes sociais e com o trabalho digital, né, com o aporte das metodologias ativas através das redes sociais e do trabalho digitalizado, virtual, nós continuamos com aquela ideia que fundamenta o nosso trabalho, né, que é o trabalho colaborativo, cooperativo, coletivo. Então, todos põem a mão na massa, todos constroem o conhecimento e todos constroem os materiais didáticos, as abordagens e os produtos finais que nós trazemos para os colegas, né, para a partilha dos colegas na academia, não só para os colegas, mas para o público, né, de estudantes interno e externo ao UFES. E quando eu falo todos, não significa significa que os alunos e estudantes de inglês se unem com os de espanhol, com os de francês, os coordenadores, trabalhamos de forma conjunta mesmo. Isso é muito enriquecedor, né? Então, agora eles vão falar sobre o Facebook, que é uma das redes sociais globalmente mais utilizadas ainda hoje, embora muitas pessoas tenham assim um certo receio de usar, ou discriminação mesmo, principalmente a turma jovem. Eu ouço muito dizerem, o Facebook já era, agora é o Instagram, o apelido Insta. Agora nós estamos com outras redes sociais mais interessantes. Vamos esquecer o Facebook. Inclusive, alguns jovens falam para mim, professora Juscelia, a senhora ainda usa o Facebook? Isso já passou, isso é jurássico. Mas isso eu agora afirmo que não é verdade, porque estamos pensando no mundo nosso aqui, né, num contexto reduzido nosso, né? Assim, afunilamos esse pensamento para a nossa sociedade, nosso contexto de trabalho, UFES, Feira de Santana, mas o mundo é grande, vamos pensar que o mundo é grande, continua sendo grande. Então, há muitas nações em que
há ainda dificuldades, né? Barreiras econômicas, sociais e culturais para que as pessoas tenham acesso às redes sociais. Então, nem toda jovem de 15, 16 anos pode ter acesso a uma rede social aberta que ela possa se comunicar por questões culturais, religiosas, ou outros embargos econômicos que evitam que aquela nação tenha recursos para que sua população tenha acesso a redes sociais, tantas quanto nós temos aqui. Então, o Facebook, em algumas dessas regiões, ainda é a primeira ou única, às vezes, né? Possibilidade de comunicação e de uso para fins pedagógicos, como é o foco da oficina, que os meninos irão apresentar. O Facebook não só é usado como entretenimento, como acesso para as pessoas se distraírem, postarem uma foto do aniversário, da viagem, um comentário, ver um vídeo, ouvir uma música, mas ele é usado para... já estão passando os... Ok, very good. Então, ele é usado para fins pedagógicos, para a construção colaborativa, coletiva de conhecimentos didáticos e de uma forma bem interessante, dinâmica, como os nossos apresentadores Igor, Andressa e Moisés irão apresentar. Então, por enquanto, é só, depois a gente retoma, né, com as observações, comentários e esclarecimentos para vocês. Muito obrigada e vamos seguir com a apresentação dos meninos. Então, bom dia a todo mundo. Como o Gil já apresentou, né, iremos agora apresentar um pouco mais sobre o Facebook. E falar sobre o Facebook, a gente tem que falar sobre propriamente o que é, né, a Facebook, a empresa Facebook e o Facebook enquanto essa rede social, né, essa comunidade virtual. Então, o Facebook, ele, para quem não conhece, ele não é de 2010 ou de 2012, ele é bem antigo, ele foi criado em 2004. É uma das redes sociais mais antigas, né, criadas, que ainda estão em uso atualmente. Se não, foi criado justamente com o intuito de um aplicativo que a gente tem hoje, que é o Tinder, né? Porque o Facebook, o nome dele, né, em inglês, Facebook, como se fosse um livro de faces, livro de rostos, justamente foi criado com esse intuito, né? O Mark Zuckerberg e os amiguinhos dele lá da universidade criaram essa rede social com os anuários da universidade, né? Com as fotos dos anuários, como uma espécie de você pessoas atraentes e tudo mais. Então, ele inicia com esse intuito e vai evoluindo até chegar em 2016 com quase 2 bilhões de usuários, né, com essa rede social muito mais difundida, muito mais consolidada. E hoje em dia vocês podem encontrar o Facebook não só no Facebook, né, na rede social Facebook, mas o Facebook como empresa, né, também engloba o Instagram, o WhatsApp, o Messenger, então são várias outras empresas que estão aí dentro desse conglomerado. Então, ele nasce com esse intuito e a gente agora vai discutir um pouco melhor sobre o material didático, né, e o mundo digital. E aqui a gente traz o conceito do Pierre Levy, né, ou Pierre Levy, enfim, que é de cybercultura. Né, e ele elenca esses 3 princípios da cybercultura, que são justamente a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. E quando ele fala sobre essas comunidades virtuais, né, ele vai dizer que elas são construídas sobre as afinidades de interesse, sobre projetos mútuos, né, de conhecimentos, nesse processo de cooperação e de troca. E a gente, enquanto programa portal, enquanto programa núcleo, entende que o Facebook é um desses espaços, né, que a gente pode construir essas comunidades virtuais. Né? Então, não só expandindo essa noção do que a gente tem enquanto o que é sala de aula, o que é o espaço da sala de aula, como esse bloco monolítico de 4 paredes e concreto e cadeiras e quadro, né? Expandir essa noção do que é sala de aula e para também aí a partir disso expandir a nossa noção do que é material didático e dessas novas formas de construir, de fazer pedagógico, né? nesse novo contexto. Então, no próximo slide, vocês vão encontrar aqui alguns fatores positivos, né, do uso do Facebook. A gente vai falar um pouco melhor sobre eles, vai ficar voltando, mas como fatores positivos, a gente elenca a possibilidade de organização, né? Vocês vão ver aqui ao longo da oficina que você pode organizar o seu material didático, as suas aulas, as gravações das suas aulas, caso você faça, né, a integração do Facebook do Zoom ou do Facebook do Meet, enfim, de alguma outra plataforma para atividade síncrona. Mas o Facebook também permite a atividade síncrona, né, através das lives.
o registro das atividades desenvolvidas, então você consegue ter esse controle melhor, né, de como, das atividades que foram desenvolvidas, as atividades que você coloca para os alunos responderem, então você tem esse controle um pouco melhor, né, essa gestão um pouco melhor. A viabilidade do desenvolvimento de atividades tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona, então você consegue ter dentro do Facebook essa possibilidade, né? A facilidade de acesso, né, como o Juscelia colocou, é uma das redes mais, e tem um mapa aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, é uma das redes mais utilizadas do mundo, né, ao redor do mundo, né, é mais utilizada em vários países ao redor do mundo, e com vários usuários, etc. e tal. Então, e é uma rede de acesso gratuito, né? Então você consegue ter essa facilidade de acesso. A dinamicidade da plataforma é algo que também é muito importante, né? Você precisa ter como fala, essa aproximação, né, dentro da plataforma. Não somente você tem, por exemplo, recursos de reações. Você pode colocar não só um like ou colocar um visto. Você coloca um coração, um amei, um não gostei tanto, um triste, um raivoso. Você coloca um gif, uma imagem, um vídeo e você consegue responder um comentário dentro de um comentário. Então, essa possibilidade de realmente, né, esses fatores da rede social aplicados ao ensino, né, esse espaço de aprendizagem, né, a gente consegue construir uma dinamicidade que até, de certa forma, se aproxima de uma dinamicidade, né, presencial, né? Mas lembrando que a gente, né, tomando as devidas proporções e lembrando que a gente está em espaços, né, diferentes. E também interatividade, né? Você tem uma interface que é muito interativa, a usabilidade da interface não é muito complexa, né? Você não precisa saber programar, fazer um programa, escrever um código, você só precisa realmente, você tem uma interatividade muito mais apropriada, né, para diversos públicos. Então você consegue os processos de letramento digital no Facebook são mais possivelmente mais acelerados por conta dessa facilidade de acesso, né? A facilidade de interagir dentro da plataforma. Próximo slide, por favor, Andressa. E aí a gente vai falar um pouco melhor sobre essa noção de material didático, porque como a Juscelia colocou, né, a gente tem que expandir essas noções, já que agora a gente se encontra em outros contextos. Então, é engraçado porque eu estava assistindo uma palestra sobre material didático e a professora comentou que a gente está no século e trabalhando com recursos, artefatos, metodologias de outro século, né? Então, é interessante pensar, né, em atualizar essas noções do que a gente entende por material didático, e essa noção de Tomlinson nos ajuda, né, a pensar que, por exemplo, o material pode ser qualquer coisa que possa ser utilizada com fins pedagógicos. Então, por exemplo, um vídeo do YouTube, um artigo de notícia na internet, né, um GIF, um meme, um adesivo, né, aqueles stickers do WhatsApp. Então, coisas que você pode utilizar como material didático, sendo que você, enquanto professor, fazendo esse processo de adaptação, né, para o seu contexto de ensino-aprendizagem. Então, pensar nesse Facebook e aqui também incentivar os alunos que eles e elas pensem no Facebook como esse espaço novo de material didático, de possibilidade de materiais didáticos, a gente consegue expandir essa visão limitada, né, do que pode ser um material didático. Então, pode ser qualquer coisa que tenha esse fim pedagógico. Então, próximo slide, por favor. A gente pode... aqui. Então, para Nelson Preto e Assis, né, o mundo digital ele vai nos possibilitar essa organização e esse espaço também para essa produção de informação e de conhecimento, né? E aí ele coloca que a gente vai repensar esses valores, essas práticas, os modos de pensar, de agir, né? O que vai implicar em uma possibilidade de transformação social. Então, entender que também o Facebook, como esse locus, né, também de possibilidade de transformação social, né? Não somente como um espaço que você vai compartilhar dados ali, né? Compartilhar pixels, mas que você vai compartilhar existências, vivências. Então, também possibilitar dentro desse espaço do Facebook essas possibilidades de existência, né? De ser, de agir, de pensar. Então, pode passar? Como princípios de elaboração, a gente elenca aqui alguns pontos, né? Que foram desenvolvidos por
Oliveira e Reis, né, que são essas questões de também pensando aqui sobre esse material didático e sobre como a gente vai pensar nele, é realmente pensar em princípios para essa elaboração de material, né? A gente está falando aqui na oficina do Facebook como esse espaço de repositório, né, um repositório de materiais didáticos. Mas como é que a gente elabora esse material? Então, Oliveira e Reis vão elencar esses 4 pontos, nessas 4 etapas, vocês podem ver isso melhor no artigo delas, sobre as questões preliminares, elaboração do material, a validação, implementação e avaliação, e vão colocar pontos que são muito importantes para a gente pensar agora. Então, elas falavam lá em 2017, mas que agora isso se expande de uma forma muito grande, né? Por exemplo, a dinamicidade e a flexibilidade do material didático, né? Então, o material didático digital, ele realmente precisa dessa flexibilidade e dessa dinamicidade, da participação efetiva dos alunos. Então, por exemplo, o feedback, esse feedback que você recebe dos alunos a partir das reações das postagens, né? Então, por exemplo, o aluno, eu coloquei essa publicação, esse material, e aí a reação foi muito pouco calorosa, ou teve muito pouca interação. Então, você consegue ter esses medidores, né, esse feedback na hora, né, através da plataforma, e você consegue fazer esse processo de flexibilizar o seu material. É o que a gente chama de abertura, né, de deixar esse material, tornar esse material didático aberto, né, dialógico, permitir esse diálogo do aluno, professor e do professor-aluno, né? Então, esse processo realmente de ensino e aprendizagem interconectados, né? Então, pode passar. A gente também trata aqui, por exemplo, então Ferreira, né, também vai falar um pouco sobre isso, sobre esse material que precisa, né, ele precisa ter flexibilidade suficiente para proporcionar essa autonomia, né, e para contextualizar esse processo. Então, você não vai, por exemplo, um caso que aconteceu comigo, e vocês podem encontrar o relato disso em um artigo que a gente publicou recentemente, é que propor uma atividade, propor interação, né, de atividade, e a partir dessa resposta, por exemplo, a atividade que foi proposta era de utilizar o TikTok como um modo de produção de material pelos alunos, de material autêntico, né, pelos próprios alunos. E pela reação dos alunos à proposta, né, então a quantidade de comentários e tudo mais, a gente conseguiu pensar, não, vamos repensar esse uso do TikTok. A gente pensou que não era mais apropriado por conta desse feedback aí que a gente consegue através do Facebook e da interação no espaço. Então, pode passar, por favor. A gente está falando um pouco mais aqui sobre essas questões mais teóricas, mas daqui a pouco a gente vai para a parte, né, para botar a mão na massa mesmo. Então, pensar esse material didático digital, a gente tem que pensar também num modelo que vai privilegiar muito mais os processos, né, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, do que efetivamente ser essa produção, né? Então, por exemplo, pensar que na prática, né, na hora da aula, você vai conseguir ter muito mais essa facilidade, essa possibilidade de você fazer essas aberturas, essas modificações do material, do que pensar primordialmente ali nesses processos de produção. Então, a gente também tem que pensar nesse material, né, como e nos links que a gente vai utilizar, nas atividades que a gente vai utilizar, como essa possibilidade de personalizar e contextualizar a nossa aula. Então, uma coisa que é muito interessante do Facebook é que você, por exemplo, pode colocar links, né? Então, você coloca um hiperlink e você já consegue ter link ali. Você consegue colocar vários links, uma lista de referências e colocar, né, para que o aluno consiga ir até esse texto. Então, você não precisa mais desse processo de copiar o texto, colocar ali no papel, imprimir o texto, colocar o linkzinho ali que o aluno vai ter que chegar em casa e passar ali. Não, você coloca o link, né, acesse o texto no site tal, e aí coloca o link, pronto. Né, ele consegue ter esse acesso direto a esse material aí, né? Então, enfim, são só coisas que a gente tem que pensar sobre o nosso material didático que vai estar nesse Facebook. Então, pode passar, por favor, Andressa. Como eu falei, né, esse mapa que a gente colocou aqui é com fonte do site Vincos, né, que faz esse mapeamento do uso das redes sociais no mundo e que, como vocês podem ver, esse azulzinho escuro, né, que está dominando tudo aí, a maioria, é justamente o Facebook. Então, pensar nesse... E aqui entra uma questão, né, de preconceito ou de, enfim, limitações mesmo por não conhecer, mas que é para a gente entender que o Facebook é, sim, uma das redes mais utilizadas. Né? Ainda tem esse lugar de uma rede social que é frequentada porque esse mapa não é de usuários cadastrados, é de usuários ativos. E aqui a gente também tem dados do próprio Facebook, né, do Facebook Reports, do terceiro quadrimestre, indica que eles têm 2,74 bilhões
usuários ativos por mês. E esse número diariamente vai para 1,87 bilhões. Então, são muitas pessoas ainda utilizando essa plataforma, né? Então, pensar de novo, ultrapassar essa visão do Facebook só como esse espaço de bater papo com um amigo de 10 anos atrás, né? Então, pensar no Facebook como esse espaço mesmo, que é um espaço de ensino-aprendizagem, né? De compartilhamento, de troca. Então, enfim, é basicamente a partir desse contexto que a gente começa a nossa oficina. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Caso vocês queiram, podem colocar aqui no chat, tá certo? Ou então utilizar esse recurso de levantar a mão, que a gente vai anotando e as perguntas e dúvidas. Professor Igor, até o presente momento no chat não tem nenhuma pergunta não, tá? Pode dar sequência. Ok, obrigado, Clau. Pois bem, eu acho que agora... sim, tem essa questão de direitos autorais. Pronto. Uma questão que né, é muito citada por muitas pessoas como motivo de não utilizar o Facebook, etc., é a questão e é uma questão que a gente tem que pensar nesse novo contexto de elaboração de materiais didáticos digitais, que é a questão de direitos autorais. Então, eu tenho medo de... quando a gente elabora, né, esse material que é impresso, a gente tem que colocar lá a fonte, né, disponível tal, acessado em tal, justamente por questões de direitos autorais, né? E aí tem essa lei, né, que ela foi promulgada em 98, né, e ela, a número 9.610, ela explica melhor sobre, muito mais detalhadamente, a questão dos direitos autorais. E o Facebook, um outro ponto positivo do próprio Facebook é que ele já tem embutido na plataforma um filtro de direitos autorais. Então, se você coloca qualquer material que seja protegido por direitos autorais, o Facebook automaticamente bloqueia. Então, por exemplo, esse caso que está no print é um caso muito recente, né? Que a gente teve na nossa última aula, que a gente colocou na aula uma música, né, que estava protegida por direitos autorais. E a gente colocou a gravação do Facebook, da aula aqui do Zoom lá no Facebook, e apareceu essa mensagem: seu vídeo tem conteúdo reivindicado por outra pessoa. Somente você pode ver isso. Então, esse conteúdo que está protegido por direitos autorais, o Facebook silencia ou bloqueia. Então, tanto pode ser um vídeo, uma foto ou um link que ele detecte que é protegido por direitos autorais, ele vai lá e bloqueia. Então, por exemplo, um clipe musical, ou uma música, ou um áudio de alguém, um audiolivro, né, que você não indique a referência, ou que você, enfim, não coloque ali, que não tenha autorização expressa, o Facebook vai bloquear e vai aparecer essa mensagem só para você, e vai ficar esse vermelhinho aí, né? Então, é importante tentar isso, né? E também é uma possibilidade do Facebook, né? Que esse aviso de, olha, você está utilizando material que é de outra pessoa, né? Então, quando é um material que é, por exemplo, uma gravação, ele vai bloquear o som, né? E quando é um material que é um link, por exemplo, ele vai dar esse aviso e provavelmente vai deixar a publicação também. A gente ainda não aconteceu isso com a gente, né? Porque é uma publicação, um texto ou um link, mas de vídeo e de foto já aconteceu. E é justamente isso que ele faz. Ele deixa esse som silenciado, ou então ele oculta a publicação, né? Ela aparece para quem publicou, mas não aparece para quem está visualizando o grupo, né? Para os outros membros do grupo. Então, a Andrea colocou aqui, né? É importante para evitar plágio ou deixar de relatar a produção de outra pessoa. Exatamente, Andrea. Então, é uma questão que a gente tem que se atentar ainda mais agora, né? Porque o material no digital ele voa muito rápido, né? A velocidade que ele se espalha é muito, muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente realmente coloque isso, né? Indique os direitos autorais, indique quem foi, de onde foi que você tirou esse áudio, né? De onde foi que você tirou esse vídeo. E é importante que o máximo que a gente puder de colocar links mesmo, o link para o acesso, não colocar, por exemplo, o vídeo, baixar o vídeo, colocar o vídeo, baixar a música, colocar a música, colocar realmente o link de acesso ao texto é melhor, porque você tem menos chances de ser bloqueado por esse filtro do Facebook, né? Enfim, caso alguém tenha alguma dúvida, podem ir colocando aí nos chats ou comentários. Bom dia, meu nome é Moisés e eu vou explicar para vocês um pouco. Diga, Claudiana. Não, professor, eu só ia fazer a leitura do comentário da Prof. Célia, né? Ela disse que é muito importante atentar para essa questão. O Facebook já nos ajuda com isso também, com o seu filtro. Exatamente. Sim, exatamente.
Então, vou passar aqui para vocês uma parte teórica da criação do Facebook e, posteriormente, a gente vai realmente botar a mão na massa. Então, um pré-requisito para poder usar o Facebook é ter o Facebook, né, gente? Vocês precisam ter uma conta, vocês, seus alunos, vocês precisam criar uma conta, uma nova conta, caso não tenham. E é muito simples, vocês só precisam de um e-mail, de fato. Ok? Próximo slide, por favor. Então, eu tirei print do meu próprio Facebook para mostrar para vocês o quão simples é. O Facebook ele já te disponibiliza esse maisinho aqui em cima. Vocês podem ver que eu marquei com um círculo vermelho. Então, essa é onde você vai clicar para poder criar seu grupo. Na minha tela à esquerda, vocês podem ver que eu tenho alguns atalhos de grupos de aula mesmo, certo? Então, são esses grupos que eu, professor Igor, Juscelia, Andressa, que a gente usa para dar aula, tá bom? Próximo slide, por favor, Andressa. Então, clicando naquele link, você vai ser direcionado para essa parte, criar. Você pode criar publicação, stories, o que quer que seja. Mas o nosso foco é o grupo. Então, a gente vai clicar em grupo. Ok? Certo. E aí vocês são direcionados para essa parte específica. Prestem muita atenção porque é muito simples, certo? Criar o grupo de fato. Mas posteriormente eu vou mostrar para vocês alguns cuidados básicos que vocês devem tomar ao criar o grupo. Então, vocês vão ter a opção de colocar o nome do grupo, nomear seu grupo. A opção de escolher se seu grupo é privado ou público. Como é um grupo focado para o ensino, aprendizagem, é importante a gente deixar ele privado, para que a gente possa ter o controle de acesso e de, caso necessário, poder remover um aluno ou tomar medidas mais drásticas. Tudo bem? Você pode optar por deixar o grupo visível para quem quer que peça a ingressão no grupo, ou oculto. Nós optamos, não, como a gente vai ter o controle de acesso, não vai ser algo preocupante que as pessoas vejam o grupo e até para divulgação também, para saber do que se trata o grupo. Próximo slide, Andressa, por favor. Então, a gente acabou de criar nosso grupo aí, certo? E aí o primeiro cuidado que a gente deve ter antes de adicionar qualquer novo membro, qualquer novo estudante no grupo, é checar as configurações, certo? Eu marquei a configuração ali embaixo, você vai rolar lá para baixo essa parte esquerda, e aí no finalzinho vai ter configurações e vocês podem clicar lá. Próximo slide, Andressa, por favor. Isso. Certo. Quando você abre as configurações, essa é a primeira imagem que vocês vão ver. E até então, nosso grupo no Facebook ele é um grupo muito geral, ele é um grupo muito aberto. Então, assim, se você não delimitar o que você quer fazer com esse grupo, ele vai ficar muito aberto, muito explanado. Então, vocês vão poder clicar qual tipo de grupo que vocês querem, tá bom? E aí, em seguida, a próxima imagem, isso vai ser essa. Então, como a gente está focado novamente no ensino, a gente vai criar um grupo de aprendizado social, tá bom? Então, a escolha do grupo como aprendizado social vai nos possibilitar uma organização melhor enquanto conteúdo didático, criando unidades, criando um material, quiz, o que quer que seja, tá bom? Então, vocês vão clicar aprendizado social e salvar. Quando vocês salvarem, vocês vão voltar para a tela normal e aí vocês vão rolar para baixo, onde vão ter mais algumas opções. E aí vocês vão chegar numa parte muito importante, que é a parte do controle de acesso, tá bom? Então, assim, quem pode participar do grupo? Eu não coloquei nos prints, mas eu vou explanar rapidinho para vocês. Vocês podem escolher que apenas perfis de pessoas reais participem, ou outras páginas também. Nós escolhemos deixar perfis, porque é o que nos dá autenticidade, que é realmente uma pessoa, tá bom? Então, quem pode aprovar solicitações de entradas? É importante prestar muita atenção nessa parte, porque quando você cria o grupo, essa parte ela está permitida a todos. Assim, caso você adicione alunos antes, estudantes, quem quer que seja, essa pessoa também terá o poder de aprovação de um novo membro. Então, você enquanto professor, você enquanto responsável do grupo, é importante que você configure essa parte antes, porque você e quem você escolher posteriormente serão as únicas pessoas que terão esse poder de poder aceitar ou recusar uma entrada, tá bom? Então, vocês vão clicar e aí a imagem que vai aparecer para vocês
vai ser uma imagem de realmente só qualquer pessoa entrar no grupo ou apenas os moderadores, tá bom? Vocês têm algumas outras opções, mas são opções mais... Não irei dizer irrelevante, mas não tem tanta preocupação em mexer nelas, ok? Então, a próxima parte. Por favor, Andressa. Isso. Então, assim, o Facebook, ele te disponibiliza uma ferramenta de colocar regras no grupo. Entretanto, escondidas, se eu posso dizer, sabe? Então, assim, nós optamos por colocar avisos. E como nós colocamos avisos? Nós criamos uma publicação e dentro dessa publicação nós publicamos nossas diretrizes. Então, assim, as diretrizes elas vão ficar visíveis para toda e qualquer pessoa que acesse o nosso grupo, tá bom? Então, assim, dentro dessas diretrizes é onde você vai estar coberto, você vai estar se protegendo, você vai direcionar para o grupo, delimitar o que é permitido e o que não é também. Entretanto, quando você faz uma publicação, essa publicação vai para o feed normal do grupo, certo? Então, assim, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai marcar ela como um aviso. Marcando ela como um aviso, você vai manter ela ali no topo. Então, ela vai estar sempre fixada. E aí eu marquei para vocês que nós temos 2 avisos no nosso grupo, do TPI 01, nosso inglês básico. Então, assim, o primeiro aviso que fica foi o nosso último aviso publicado. Ou o aviso que você pode escolher como um aviso fixo, como o primeiro da lista, tá bom? Então, você pode clicar em ver tudo, e aí você vai poder checar os avisos que estão lá, tá bom? Então, a gente tem um aviso sobre as diretrizes, regras do grupo mesmo, como será levado, como é a nossa escolha de visagem, e a gente tem um aviso básico sobre acesso, como será guiado, como a gente vai trabalhar com o Facebook mesmo, tá bem? Próximo slide, Andressa, por favor. E foi exatamente isso que eu deixei aí. Aqui são algumas das nossas diretrizes que o professor Igor postou. E vocês podem ver que ali em cima tem uma barra. Essa barra, ela é muito, muito didática, ela é muito rápida, porque você pode clicar nela. Então, assim, se você quer saber sobre o grupo, você vai clicar em sobre. O feed, que é onde acontecem as discussões, é exatamente discussão. Então, nas discussões, você vai poder ver material, você vai poder ver unidade, comentários. Caso sua opção seja deixar um espaço realmente livre para os alunos poderão publicar também materiais que você acha interessante. Em unidades, é algo que a professora Andressa vai explicar posteriormente, você vai poder organizar. A nossa parte principal de organização são as unidades. É quando você divide unidade por unidade o que vai ser selecionado, e fica até melhor para o aluno posteriormente poder ter acesso após sua aula, para poder recuperar o material, poder praticar mesmo fora do horário de aula presencial ali na sua live, tá bom? Então, assim, você pode criar salas onde você entra em live com o seu estudante, mas infelizmente é muito reduzido o número, então a gente acaba não utilizando esse recurso, poucas pessoas que podem acessar essa. Tá bom? Você pode marcar eventos e ali em mídias e arquivos é realmente só para arquivos postados. Ali embaixo vocês conseguem ver mídias recentes que foram atividades, algumas imagens compartilhadas com os alunos, tá bom? Próximo slide, Andressa. Isso. Então, voltando um pouco ao anúncio, a gente marcou esse anúncio de diretrizes, tá? Como um anúncio para ele ficar sempre visível. E aí você pode remover posteriormente, caso seja uma opção sua. Você pode fixá-lo no topo. Então, assim, manter fixado no topo ou manter como aviso é fundamental, gente. Enquanto um grupo que vão ter estudantes, vão ter diversas pessoas, porque infelizmente a gente não sabe realmente a índole de quem está ali com a gente, então a gente precisa realmente manter as coisas dentro de um parâmetro seguro. A gente também tem normas para seguir do portal, do núcleo. Então, assim, a gente deixa bem claro, é bem transparente a gestão para os alunos também, para eles saberem aonde acaba o limite de respeito de um e começa o do outro. Então, assim, é muito importante que essa seja a primeira imagem que eles tenham quando abrirem um grupo, sejam as diretrizes. Então, assim, por isso que eu realmente foquei na importância de vocês manterem as diretrizes e as normas
como um aviso fixado no topo. Tá bom? Próximo slide, Andressa. Certo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pergunta? Posteriormente, a gente vai fazer com vocês um grupo do zero, tá bom? Até então, vocês têm alguma dúvida? Não, certo. Então, a gente vai seguir. Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat e, posteriormente, a gente pode responder. Obrigado. Bom dia, gente. Agora eu vou explicar um pouquinho como criar um post, que é uma parte muito importante para o professor conseguir publicar o conteúdo que ele vai dar naquela aula, que ele vai utilizar durante o curso, dependendo do que vocês escolherem para utilizar o Facebook. Vamos explicar mais ou menos aqui como é que cria as publicações e como funcionam as organizações. Olha só, eu dei destaque aqui a parte de discussão, que foi a parte que o Moisés citou anteriormente. Esse grupo aqui, ele não aparece as outras opções, mídia, etc., porque é um grupo limpo. Eu fiz ele novo, então ele não tem fotos, não tem nada ainda. Mas à medida que você adiciona novos arquivos, vai aparecendo outras opções. Quando a gente clica em discussão, é muito importante saber que se você publica alguma coisa aqui, cria um post aqui na parte de discussão, nessa seção específica, todo post que for criado vai ficar apenas aí. Então, não vai aparecer nas unidades. Importante saber disso. Aí, como é que a gente cria, né? Supondo que o aluno, o professor, queira criar uma publicação dentro da parte de discussão dessa aba. Assim que você clica aqui, no que você está pensando, né? Que o Facebook pergunta, você passa para o lado e vai abrir essa guia. E aí, aqui embaixo, tem umas coisas muito interessantes. Aqui, para você adicionar uma foto, um vídeo, se você quiser adicionar, a gente clica aqui nessa imagenzinha, nesse íconezinho. E, posteriormente, eu posso mostrar fazendo, tá? Para vocês verem melhor. E aí vai abrir uma nova guia para você poder adicionar no seu computador, vai ter umas opções diferentes para vocês poderem escolher como vai adicionar aquela imagem, ou vídeo também. E aqui tem uma parte de perguntas, que eu vou mostrar depois com mais detalhes, mas é para o professor colocar um tema, ele pode colocar um título, uma coisa, e os alunos respondem embaixo quais as dúvidas que eles têm sobre aquele tema. Essa é uma forma diferente e mais dinâmica de colocar as dúvidas em cima, né? Para, enfim, qualquer aluno tirar alguma dúvida sobre um tema específico que está sendo trabalhado ou algo do tipo. Aqui tem as opções de GIF ou GIF, que a gente pode colocar os GIFs, então tem que selecionar aqui para poder colocar. E aqui é para marcar alguém na publicação, porém não é necessário, só se vocês sentirem a necessidade por alguma atividade específica que requerer esse tipo de coisa. Aqui é bem interessante porque quando você adiciona uma... Eu coloquei essa frase, tudo que eu postar aqui ficará na aba de discussão, para vocês não esquecerem. Tudo que você publicar na discussão vai ficar lá. Então, quando você seleciona o texto completo, abre um novo leque de opções que você pode fazer com aquele texto. Por exemplo, você pode deixar em negrito, itálico, aqui são opções de cabeçalho que você pode colocar, citação, e aqui são aqueles pontinhos que a gente encontra até no Word também, ou então slide quando vai construir, que deixa mais organizado a publicação ou o texto que você quiser colocar lá como conteúdo para sua aula. Aqui embaixo também a gente tem novas opções, quando eu estiver mostrando a gente mostra melhor. Quando você clica aqui, quando você clica aqui, a imagem fica dentro de uma imagem, o texto fica dentro de uma imagem e no fundo fica mais visível e maior, aparece maior no feed dos alunos, na hora que eles vão visualizar. Então a visualização fica muito melhor. No momento que a gente estiver fazendo, eu mostro com mais tranquilidade para vocês verem. Porque são várias opções que o Facebook te oferece e fica mais bonito, fica mais dinâmico para a visualização. Aí, né, obviamente é só clicar em publicar e a publicação já vai lá, tá na aba de discussão, ok? Aí aqui eu trouxe a discussão mais destacada para vocês não esquecerem que, enfim, se for para a aba de unidades, você precisa clicar na aba de unidades. E que a discussão por exemplo, é um espaço que vai depender muito do que o professor vai utilizar, mas é um espaço que você pode estar publicando coisas gerais, não especificadamente sobre uma aula ou sobre as unidades que vão ser concluídas. Pode ser os avisos ou um material extra que você quer adicionar naquele momento e que não necessariamente faz parte das unidades, que você quer deixar separado. E aí, se você quiser ir para as unidades, você precisa clicar em unidades, e aí sim você vai conseguir criar uma publicação organizada em unidades, vai estar lá os números, né? Unidade 1, 2, 3, dependendo do que você colocar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma das unidades que a gente fez num grupo do portal que a gente deu aula.
ainda está encerrando a turma. E aqui foi uma das unidades que a gente trouxe. Cada unidade a gente gostava de fazer e gosta de fazer. Todo o material daquela aula que vai ser realizado naquele dia, a gente coloca todo o conteúdo que vai ser trabalhado. Até o material extra, alguma coisa que a gente queira adicionar, porque assim o aluno tem uma organização melhor, ele entende que aquilo ali faz parte daquela aula, até para caso o aluno falte aquela aula por algum problema de internet ou pessoal mesmo, ele pode clicar lá e saber, olha, essa aqui foi a aula que eu perdi, então deixa eu acessar o material e poder revisar, estudar, ver o que eu perdi, caso eu precise tirar uma dúvida depois, eu vou ter ali todo o material pronto para mim. Aqui que a gente colocou, né, atividade, mas isso fica a critério do professor. Atividade 1, 2, 3, para eles saberem que foi uma sequência. Então, a atividade de grafite, que a gente discutiu sobre isso em inglês, a atividade de um desenho, um quadrinho, é uma atividade de leitura, o texto foi colocado. E observe que as imagens ficam aqui, porque muitas vezes ou foram imagens vindas de um link, ou então imagens que a gente mesmo colocou. Aí aqui você consegue visualizar, é bem legal, porque você consegue visualizar quem viu. Você passa o mouse aqui no visto por 14 pessoas, e aí você consegue ver os nomes de cada aluno que visualizou. Então dá para saber qual foi o aluno que viu também. Aqui tem um like de um aluno, mas eu tapei o nome dele. E aí os alunos podem curtir, podem dar amei ou comentar aí dentro da unidade também. E como é que a gente faz para criar uma unidade, né? Eu vou explicar isso com mais tranquilidade, mas é nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Unidade de aprendizado social. Você clica em criar unidade, e aí vai abrir uma nova aba que você vai ter. Eu vou mostrar isso com mais detalhes depois. Você vai ter as opções de colocar o título da unidade, você pode colocar o tema, né? Uma descrição, você pode selecionar uma forma que você quer explicar o que vai ser trabalhado naquele momento ali e separar. Mas não é obrigatório que aquela unidade se refira apenas à aula que você vai dar. Você pode colocar a unidade e trabalhar ela por mais de uma aula, fica a critério do professor. E aí aqui eu trouxe, eu abri as unidades, né? Quando você clica dentro aqui, deixa eu voltar rapidinho. Se você clicar aqui com o mouse no nome unidade 12, classe, tananana, você clicar aqui em cima, vai abrir para a aba que fica todas as unidades. Aí vai para essa guia aqui, que eu tirei print. Aqui, se você subir, você vai ver todas as unidades que trabalhamos anteriormente. Então, elas ficam organizadas, da primeira até a última. Então, toda vez que você clica, você vai sempre para a primeira e você vai descendo para ir até a última unidade que foi trabalhada. Então, isso deixa muito mais organizado. E é super tranquilo para os alunos e até para o próprio professor se organizar. E aí, aqui, observe que quando começa a unidade, assim que você baixa, né, a tela, você vai descendo, você vê as unidades, então é separado. Por mais que fiquem todos juntos numa mesma página, você consegue saber quando a unidade começa e quando ela termina. E aí tem aqui essa parte muito interessante, que é a parte de 0 de 5 publicações concluídas. O aluno tem a opção de poder clicar em concluir uma unidade toda vez que ele termina de fazer aquelas atividades, ou ele conclui aquela atividade numa aula com você. Então, eles têm aquela sensação boa de, eu concluí essa parte aqui, eu venci ela. Então, até o professor também pode utilizar, aparece pra gente. E tem essa opção bem interessante também, que é o criar teste. Eu vou detalhar ela melhor depois, mas você pode criar um teste que tem múltipla escolha, você pode colocar as perguntas e opções de resposta que o aluno pode estar respondendo. E aí tem uma porcentagem lá que você pode colocar qual a porcentagem que o aluno precisa alcançar para ele marcar aquela parte ali como concluída, aquele teste como concluído. Então, você pode selecionar, o professor que seleciona 50% das respostas corretas, ou então 100%, né? Ou 70%, a quantidade que você achar necessária, você coloca lá e o aluno consegue só concluir aquele teste enquanto ele alcança a porcentagem que você colocou. Mas ele também pode refazer. Então, acho que pode ser utilizado mais como atividade mesmo no dia a dia das aulas. É isso, gente. Aqui são as referências e aí neste a gente vai fazer a parte mais mão na massa no Facebook. Alguma dúvida até aqui? Quem quiser pode fazer uma captura de tela das referências para guardar, ler depois, enfim. Alguma dúvida, a gente pode ir para o Facebook. Vocês podem falar no chat, algum lugar. É importante lembrar que todos esses combinados que a gente mostrou, as diretrizes, vocês também podem colocar combinados com a própria turma, né? E também delimitar as regras do grupo do Facebook, delimitar as regras de participação também com a própria turma. Então, por exemplo, alguns alunos têm um problema com colocar o próprio nome, né? O próprio nome lá para entrar no Facebook. Eu tenho uma conta
de muitos anos atrás eu queria criar outra, né? Eu queria criar outra, mas não queria deixar esse nome público. Então, você pode pedir que o estudante faça uma conta, né, com um nome e deixe essa conta privada, ou que coloque um outro nome, mas que ela avise, né, que ela é essa pessoa. Ela é, por exemplo, eu não tenho, eu quero colocar um username ou um outro nome, né? Então, eu aviso ao professor para que ele possa autorizar a entrada dessa pessoa no grupo. Porque o problema, né, da privacidade é realmente esse controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, né? Por isso que é importante ter esse controle mesmo de quem vai ser o administrador, o moderador. Então, se, por exemplo, o professor tem monitores ou, enfim, né, professores que sejam assistentes ali da disciplina, ter esse controle de quem entra, de quem sai, né, de quais publicações estão violando ou não esses combinados com a turma, essas diretrizes. Óbvio que dentro do próprio Facebook tem já diretrizes de, por exemplo, pornografia, coisas com material que seja inapropriado. Então, o próprio Facebook já avisa isso, né? Ou também, se alguém reportar isso para o Facebook, ele retira também. Então, é importante ter esse controle mesmo por questão de privacidade, né? Então, e até mesmo para o aluno se sentir mais confortável participando desse curso, né? Então, participando dessa atividade, participando ali das discussões e tudo mais, né? Então, tudo isso pode ser é um processo realmente dialógico, né? Você conversando ali com o aluno e tudo mais, entendendo e tudo mais. Sim. Thank you. Obrigada, Igor. Falando em inglês, gente. I'm so sorry. É o costume de estar com o pessoal, a gente sempre fala inglês. Acontece. Agora a Moisés vai compartilhar a tela Gente, e eu vou ensinar vai vocês mostrar a pra fazer gente o como é grupo. que o Facebook funciona realmente na mão na massa. A Sim. gente optou por não colocar, não colocar que todo mundo fizesse uma conta como um pré-requisito para o Facebook, porque vocês podem tomar o tempo de vocês e fazer no tempo de vocês, né? E também a gente pode disponibilizar nosso contato para que vocês vão colocando, mandar um print, ou mandar o link do grupo, né? Para a gente avaliar, para a gente verificar como está indo, então qualquer dúvida que vocês tiverem no processo. Então vocês podem, né? Quem tiver um Facebook e quiser ir fazendo agora em segundo plano, fica à vontade, mas isso não é obrigatório, tá? É só realmente para questões de otimização de tempo e também de possibilidades, né? Sim, então vamos lá, pessoal. Eu optei por já começar aqui logado no meu Facebook, tá bom? Mas sempre que você loga, essa é a primeira tela que vai aparecer aqui. Aqui no cantinho esquerdo, vocês podem ver algum dos grupos que a gente usa para trabalhar, tá bom? E aí vamos para o passo a passo. A primeira coisa a se fazer é aqui do ladinho, vocês estão vendo? Em criar mesmo. É bem simples. Você vai conseguir criar seu grupo com 2 cliques. Você vai clicar aqui, você vai vir aqui em criar um grupo. Certo. É interessante que o Facebook ele te disponibiliza a prévia do desktop do seu grupo, tá bom? Então aqui eu estou vendo a prévia do meu desktop para o meu computador. Mas é possível também criar no seu aparelho, no seu smartphone. Então aqui no seu smartphone essa seria a prévia do grupo. A gente sabe que alguns alunos eles têm essa limitação financeira, infelizmente, e não têm acesso a um computador. Então, pelo celular também é possível acessar o grupo, possível criar o grupo, possível que eles possam sim fazer parte dessa atividade. Então, a gente vai poder colocar nosso nome aqui para o nosso grupo. Eu vou botar aqui Facebook Workshop, tá bom? Certo. A gente vai para a escolha de privacidade. Eu vou deixar ele privado, pelos motivos que eu expliquei. Controle mesmo, né? Visível também. Tem de início aqui, você pode convidar alguns amigos. É opcional essa parte. Como a gente ainda precisa configurar o nosso grupo, a gente não vai fazer isso. A menos, claro, que seja um grupo que vai ser guiado não só por você. Por exemplo, eu sou o professor do grupo criado, mas eu tenho uma coordenadora, eu tenho Gisele, eu tenho Irã. Então, eu poderia convidá-las aqui já. Elas têm que aceitar o convite também, é importante ressaltar isso. Então, eu poderia convidá-las aqui e aí elas já fariam parte assim que o grupo fosse criado. Claro, após elas aceitarem o convite. Eu tenho algumas sugestões, como Andressa e Igor aqui, porque são pessoas que eu já tenho outros grupos que eu faço parte, junto com eles, ok? Mas eu não vou adicionar nesse primeiro momento. Então, eu vou criar meu grupo.
Só um instante. Pronto, o nosso grupo está criado aqui já, viu, gente? Então, assim, esse grupo já está completamente funcional, certo? Vocês têm alguma dúvida até esse ponto aqui? Ok. Então, assim, o Facebook ele já te oferece alguns passos para que você possa... Deixa eu só ver aqui o chat. Ok, Verônica disse que não. O Facebook ele já te oferece aqui algumas etapas a serem concluídas para o seu grupo ficar mais dinâmico, ficar mais interessante, como convidar amigos. Você pode adicionar uma foto de capa, que é essa foto aqui. Por exemplo, caso você já tivesse uma turma física e você tem uma foto da turma e você queira colocar aqui, é totalmente aceitável, tá bom? Você pode adicionar uma descrição também no grupo. E aí essa descrição, ela vai vir para essa parte aqui que é sobre. E aí, quando você diz realmente para que é o grupo, você pode criar uma publicação. A priori, a gente vai primeiro em configurações, tá bom? Aqui nessa parte esquerda, todo mundo consegue ver? Aqui nessa partezinha esquerda. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas do administrador, como solicitações de entrada, que como é um grupo visível, porém privado, as pessoas podem solicitar para entrar, mas você terá esse controle aqui. Aqui, aprovações automáticas de membros são nas configurações. Você pode olhar aqui. Perguntas de participação, publicações pendentes, caso você crie uma publicação. Por exemplo, um quiz, eles têm de responder, vai ficar lá como pendente, tá bom? Tópicos e afins. A gente vai vir aqui em configurações, cá embaixo, tá bom? Moisés André comentou aqui ela colocou que essas configurações trazem identidade ao grupo. Eu acho que é importante pensar na estética, né? É uma coisa que vem se discutindo muito sobre a estética da sala, sobre a aparência, né? E sobre essa ideia de você estar, enfim, de pertencimento e tudo mais. Então, realmente essa alteração coloca ali sobre o que é o grupo, uma mensagem de boas-vindas, colocar uma capa no grupo, uma foto de capa, né? Enfim, colocar uma outra cor. Então, essas alterações aí também permitem essa identidade, né? Muito bem colocado, André. Sim, verdade, André. Você cria uma identidade, um espaço que o aluno quer fazer parte, sabe? Ele não vai ver a aula como só uma obrigação. Ele vai sentir prazer, ele vai ficar aguardando, né, o horário da aula dele, porque ele sabe que ele vai vir no Facebook. Vai ser um espaço aconchegante para ele. E como o Igor falou, né, é esse espaço mesmo de aceitação, de se sentir incluso. Voltando aqui às configurações do grupo, essa é a nossa tela quando a gente clica em configurações, tá bom? Então, assim, aqui tem o nome e a descrição. Caso você queira mudar o nome do seu grupo e a descrição, vou colocar bem-vindos. Bem-vindos. Ok? Vou salvar. Claro que num grupo, de fato, que seja para aulas, para um grupo de estudantes mesmo, você pode elaborar muito mais sobre. Privacidade já está privada, então a gente não tem a necessidade de mexer. O grupo também já está visível. E aqui é uma ferramenta muito interessante, que é localização. A localização, ela te permite vincular seu grupo a uma parte geográfica do mundo. Então, assim, aqui a gente está usando muito o grupo como um espaço didático para professor-aluno, professor-estudante, certo? Mas você também pode criar um grupo dessa forma para pesquisas, um grupo de pesquisa específico, um grupo de estudos específico. E caso esse grupo, você queira localizar esse grupo geograficamente, seja um estudo que você considera importante, você considera relevante, que as pessoas possam ter acesso pesquisando o seu grupo, você pode adicionar aqui. Brasil. Você pode adicionar até a rua, gente. É muito incrível essa parte, que você pode adicionar a rua de onde se localiza um espaço físico, por exemplo, do encontro de vocês. Tá bom? Como também você pode deixar só o país de origem. Então, assim, a personalizar o grupo. Aqui é nosso endereço de web do grupo. Porque você pode convidar seus estudantes pelo grupo, ou você pode criar um endereço personalizado e você pode enviar também para eles, tá bom? Aqui, cor do grupo, entra mais naquela parte que a Andrea falou também de personalização.
Quando você escolhe uma dessas cores, eu vou colocar rosa, de imediato a gente não vê tantas alterações, tá vendo? Aqui. Posteriormente, quando a gente voltar para a página inicial, o grupo ele ganha tonalidades de rosa. Ele não fica totalmente rosa, mas algumas partes de clique ele fica rosa, fica algo muito mais aconchegante para o grupo. Uma parte muito interativa, bacana, são selos também. Quando você faz o Facebook, você tem alguns selos que você pode deixar habilitado. Então, a gente tem um selo de administrador, são os responsáveis, de moderador, que são pessoas que são quase administradores também, estão ali para te ajudar também. De membro novo, que é quando o membro é recém-integrado. Então, assim, os próprios alunos, eles vão poder ver que eles têm um novo colega de classe quando ele entra, porque vai aparecer aqui no Facebook, membro novo. Quando o aluno ele é muito frequente, ele participa bastante, ele está sempre marcando como concluídas suas atividades, ele ganha um selinho de colaborador em ascensão. Ele está colaborando com o desenvolvimento da classe, sabe? A gente tem um narrador virtual, está sempre engajado com imagens e vídeos, sabe? Quando você pede para o seu aluno falar, traz alguma coisa bacana para a aula, poste no grupo do Facebook. Então, assim, às vezes você entra em uma discussão em sala de aula, você pode abrir esse espaço para os seus alunos, e aí dentro desse espaço eles vêm no grupo, podem postar uma música, algum vídeo muito interessante. A gente tem selo de puxador de conversa e de membro fundador. Então, assim, membro fundador, quem vai receber quem ajudou a construir o grupo. Tá bom? Então, é muito interessante deixar todos esses selos habilitados, porque aí torna mais interativo, mais aconchegante mesmo. Aqui a gente vem para aquela parte que eu mostrei para você no slide, que é quando você vai delimitar seu grupo. Você vai fazer o recorte do grupo. Então, assim, o intuito do nosso grupo é um grupo de aprendizagem social. Então, a gente vai clicar aqui. Mas a gente pode ver também que ele pode ser um grupo para compra e venda, jogos e afins, tá bom? Ok, eu vou salvar. Certo. Essa opção a gente encontra aqui no adicionar mais recursos, tá bom, gente? O Facebook, ele oferece essas duas opções aqui, ó. Que é a mentoria. O que é a mentoria? A mentoria, ela permite que dois estudantes do mesmo grupo, eles encontrem interesses em comum para que um possa ajudar o outro. Então, assim, é um grupo de estudo dentro do grupo de estudo, sabe? Então, assim, um estudante ele vai procurar algum outro estudante que talvez tenha mais facilidade com o assunto, que já esteja mais engajado ou tenha uma maior facilidade mesmo, para poder ajudar ele, mentorar ele. E aí é uma parte mesmo de compartilhamento. E aí você tem a opção de adicionar isso no grupo, tá bom? Caso vocês achem relevante. As unidades de aprendizado social, elas se tornam inclusas quando você delimita seu grupo para um grupo de aprendizagem social. Então, elas já estão aqui. Você pode removê-las, mas eu acredito que seria uma perda muito grande, tá bom? Vocês podem habilitar ou desabilitar aquela parte que a professora Andressa mostrou do progresso aqui. Então, é uma opção também. E aqui essa parte de gerenciar membros, tá bom? Então, assim, quem pode participar desse grupo? Perfis e páginas ou só perfis? A gente opta por manter perfis, porque a gente sabe que perfis são para pessoas reais, pessoas que existem, páginas podem ser gerenciadas por mais de uma pessoa, e até os motivos de uma página são diferentes para você do que você ter um perfil, né? Então, assim, quem pode aprovar solicitações de entrada? Essa é uma parte fundamental no seu grupo. Ele vem automaticamente selecionado qualquer pessoa do grupo. Então, se eu começar a adicionar os alunos antes de configurar meu grupo da forma adequada, meus alunos podem adicionar qualquer pessoa que seja. Eles podem alterar configurações, eles podem até mesmo, talvez, conseguir a administração do grupo e remover você. Então, você vai perder o controle do seu grupo, certo? Então, você vai aqui e vai selecionar essa parte, somente administradores e moderadores. Porque você seleciona quem vai ser o seu administrador e seu moderador. No meu caso, meus administradores e moderadores seriam Andressa, Juscelia e Igor. Então, eu posso adicionar eles no grupo e, em seguida, dar esse poder a eles dentro do grupo para poderem me auxiliar, tá bom? Então, salvo a opção aqui. Quem está com pré-aprovação para participação? Pré-aprovação é uma pessoa que, se ela solicitar a entrada do grupo, ela vai entrar, você não vai precisar aceitar.
É como se fosse meio que agendado, sabe? Você tá ali conversando com outro professor, então você vai falar, olha, eu vou criar um grupo para aula X, e aí eu vou te deixar pré-aprovado no grupo, porque nossos horários não vão poder ser compatíveis durante essa semana. Então, assim, você pode escolher um outro grupo, certo? A aprovação de um outro grupo, pessoas de um grupo. Você pode carregar um arquivo com e-mails. Então, quando o e-mail dessa pessoa for reconhecido, ela vai poder já entrar direto aqui. Então, assim, aprovar todas as publicações de membros. A gente deixa isso aqui desativado porque o aprovar é passar por um processo seletivo. Então, toda vez que um membro do grupo for postar um aluno, antes desse conteúdo ser postado realmente nas discussões, ele é enviado para o professor, para o moderador, para o administrador, para a gente poder julgar o teor daquilo. Entretanto, a gente opta por deixar desativado porque seria meio frustrante e talvez o aluno se sentisse um pouco retraído, sabe? Então, assim, toda vez que ele for postar alguma coisa, o professor tem que estar bibliotando para saber se ele deve ou não postar. Então, a gente respeita esse espaço do aluno de poder postar. E, posteriormente, caso seja algo que a gente considere inapropriado, a gente comunica em particular para o aluno e pode tomar as medidas de exclusão, apenas modificar mesmo o que foi postado. Isso inclui até direitos autorais também, sabe? Às vezes o aluno pode postar uma música, um texto e não referenciar. Então, assim, para evitar tomar um strike do Facebook, evitar que aquele filtro acabe prejudicando o grupo, você pode ir ali e conversar com o aluno e falar, modifica isso, adiciona tal coisa, sabe? E aqui configurações avançadas que realmente vincular talvez um outro grupo ou uma página. Por exemplo, se esse grupo fosse um grupo dedicado a uma pesquisa, um grupo de pesquisa específico, e vocês tivessem uma página, você pode vincular o grupo à página, sabe? Então, assim, quem procurar a página vai achar o grupo, e quem achar o grupo também pode achar a página. Você pode recomendar grupos, que seriam grupos talvez do mesmo teor filosófico que o seu. Você pode adicionar aplicativos também, como o Kahoot, que a gente trabalhou mais cedo, tá bom? Então, aqui eu vou voltar para a página inicial, agora que a gente já mexeu nas configurações. E aí, vocês lembram que a gente mexeu naquela partezinha lá da cor do grupo? Vocês veem que o convidado já está rosa. A discussão, membros, ele está naquela tonalidade rosa, foi a tonalidade que a gente optou por escolher. Então, agora que está tudo aqui, eu posso convidar meus estudantes. Vocês têm alguma dúvida, gente? Você consegue olhar os comentários para mim, Igor, por favor? Então, aqui, gente... Até então, não, Moisés. Só certo. mesmo... Certo? Então, aqui são alguns dos meus amigos do Facebook. Eu posso pesquisar e adicionar no grupo. Eu vou mandar a solicitação para a Andressa. Tá bom? Então, assim, a Andressa apareceu aqui. Eu vou enviar um convite para a Andressa. Então, posteriormente, a Andressa ela vai poder aceitar esse grupo, fazer parte do meu grupo aqui. Como ainda não tem nenhum participante aqui, somente eu estou como administrador. Mas caso a Andressa apareça aqui, vai estar aqui, sabe? Andressa. Então, eu posso vir nos 3 pontinhos. Como sou só eu, a única opção que eu tenho é sair do grupo. Quando eu saio do grupo, tendo apenas um componente, ele é excluído automaticamente. Mas supondo que aqui fosse a Andressa, eu poderia tornar a Andressa administradora ou moderadora. Ok? Então, assim, é aquela parte que eu falei para vocês, de ter um coordenador ali. O coordenador ele tem a obrigação de ter o poder de mexer no grupo também. Certo? Então, é isso, gente. Agora a Andressa vai mostrar para vocês um pouquinho da unidade. Isso aqui que eu vou compartilhamento, Andressa. Certo. Então, agora ela vai mostrar uma unidade, como criar algo interativo, de fato, com os alunos. Tá bom? Obrigado. Gilcélia fez alguns comentários aqui, né, ao longo da apresentação, então ela coloca que, por exemplo, o grupo, né, a questão que Moisés comentou sobre a localização, esse grupo pode ter colaboradores de outros países, então, né, isso é importantíssimo para esses processos de internacionalização das universidades, das instituições de ensino, né, então é bem interessante, o Facebook traz isso aí também. A questão de colocar, né, linkar com uma página ou com outro grupo também é importante.
o Facebook como esse ambiente virtual de aprendizagem, que a colaboração é a tônica na construção de conhecimentos, materiais didáticos, entre outras ações de ensino e aprendizagens, né? Leilane comenta que não conhecia essa possibilidade do selo, fica aí. Grupo de estudo, mais um espaço de trabalho colaborativo que o Face oferece, né? Então são várias opções de possibilidades, né, que o Facebook oferece. Sim, importante ressaltar também que é tudo muito intuitivo, sabe, gente? Não tem grandes dificuldades. Uhum. Você não precisa realmente ter um conhecimento muito grande sobre o Facebook. Assim, só com um pouquinho de leitura você já consegue ir desbravando legal e criar um espaço bem interativo para você e para os seus alunos ou colegas. E como foi colocado, né, evitar sempre esse strike do Face, como o Moisés colocou, e Juscelia colocou, evitar que seja barrado no baile. Então é importantíssimo, né, tomar esses devidos cuidados com realmente delimitar essas diretrizes, esses combinados, essas regras, né, justamente para a gente evitar problemas depois. Sim, verdade. Eu vou compartilhar minha tela aqui, gente, com vocês, para vocês verem. Eu criei um grupo já pronto, tá certo? Um grupo limpo, fiz só algumas coisinhas para poder as unidades aparecerem, para vocês verem. É o seguinte, quando eu criei o grupo, como o Moisés mostrou, ele não vai aparecer as abas. Mas assim que você começa a mexer no grupo, faz a primeira publicação, as novas oportunidades, novas abas vão aparecendo. Então, as unidades vão aparecer, os membros vão aparecer, os eventos, e aí a mídia e tudo mais. Quando você vai em unidades, aparece a opção criar uma unidade. Aí a gente clica aqui, criar uma unidade, que a primeira unidade vai aparecer nessa opção, depois aparece de forma diferente. E aí você escolhe o assunto da unidade. Por exemplo, eu vou colocar aqui aula 1, ok? Se você quiser colocar como aula 1, separar por aula, mas o tema é você que vai escolher. Aí você pode colocar sobre o que é essa unidade, pode falar sobre o que vai ser a sua aula, ou algo parecido. E é o seguinte, eu vou colocar aqui Facebook, porque a nossa aula hoje é sobre Facebook. Aí eu vou salvar, e aí vai ter a opção de criar publicação, como eu mostrei, uma publicação nova dentro dessa unidade, e criar um teste. Eu vou mostrar primeiro esse teste para vocês verem como é que funciona. Olha só. Esse teste você pode utilizar como atividade ou como um teste mesmo, dependendo de como você quer avaliar os seus alunos. E aí você escolhe o título do teste, não sei qual vai ser o título, mas eu colocaria aqui avaliação 1, por exemplo. A pontuação, a parte que eu falei. Você que vai definir qual a porcentagem que o aluno precisa alcançar para marcar aquela publicação como concluída, né? Aquele teste como feito. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, que ele tem que acertar 60%. Não precisa colocar a porcentagem, só coloca 60%, que o Facebook entende. Aí você escolhe as primeiras perguntas. Pergunta 1, por exemplo. Algo relacionado ao tema. Qual o dia de hoje? Um exemplo só. E aí tem as opções de resposta, né? Hoje é 16 de dezembro. Hoje é 17 de dezembro. Enfim, você vai colocando as opções. Aí, dependendo das opções que você colocar, você tem que selecionar qual é a resposta correta, para o aluno, quando ele marcar a resposta correta, ele ver qual foi que ele errou e não. E aí, por exemplo, a resposta correta é do dia 16 de dezembro, certo? Então, a gente marca aqui clica em cima para ficar verdinho, tá vendo? Quando você clica de novo, não fica mais verdinho, para que aquela resposta que você colocou como correta apareça em evidência. Aí aqui tem uma explicação, se você quiser adicionar uma explicação para o aluno entender, por que eu errei essa questão? Aí você explica, por causa disso, disso e disso. Aí conclui. Se quiser adicionar mais perguntas, né, não for só essa pergunta, você vai adicionando aqui e tem as mesmas opções e você vai seguindo, ok? Aí aperta em concluir. Peraí que eu botei uma e não vou colocar a segunda pergunta. Concluir. Aí pronto, já aparece aqui. Aí aparece para o aluno assim, teste, faça esse teste para marcar a publicação como concluída. Aí o aluno tem que clicar. Desculpa, porque tem uma pergunta no chat. Daqui a pouco a gente responde, tá bom? Tem que clicar em fazer teste. Fazer teste, tá vendo? Qual o dia de hoje? Aí o aluno vai aparecer as perguntas que o professor selecionou. Observe que até o próprio professor, eu como administradora, consigo visualizar, mas eu não preciso responder. Aí eu vou lá e vou selecionar errada para vocês verem, ó. Se eu tivesse colocado um justificativa, apareceria para mim, em ver respostas, apareceria para mim aqui embaixo a justificativa. Porque hoje não é 17, é 16. E o aluno pode entender
corrigir novamente as respostas dele e refazer até ele acertar. E aí, você tente novamente. Você precisa ter uma pontuação de pelo menos 60% para passar no teste. Veja os resultados abaixo. Eu não acertei nem 60%, também foi só uma pergunta. Então, por esse motivo, eu não concluí. Mas aí eu tenho a opção de refazer o teste se eu quiser. Ok? Essa opção de teste é muito interessante que seja feito, por exemplo, a cada aula, né, para você acompanhar esse desenvolvimento, né, realmente gradual, não como uma coisa pontual ali, só vamos fazer uma prova do geral. Pode ser que é interessante fazer, mas isso também vai muito da concepção de avaliação que o professor tem, né, que o professor segue. Mas é interessante fazer esse processo mesmo da própria aula, avaliação da aula, né, do que você entendeu da aula, do que você aprendeu, ou enfim, outras coisas que você pode colocar ali durante a aula também, né? Isso mesmo, gente. Ok. Ok, vamos sair daqui agora. Alguma dúvida sobre essa parte de teste? Acho que não, né? Ok. Aí eu quero criar uma publicação dentro dessa unidade. Aí eu clico em criar publicação. Olha só, criar publicação. E eu dou um título à minha publicação. Eu posso colocar, por exemplo, não sei, publicação 1. E o tema da aula, ou como você preferir. E aqui a gente tem as opções de adicionar foto, vídeo. Eu posso adicionar aqui, eu coloquei uma pasta, um workshop Facebook, de um cachorrinho. Um cachorrinho fofinho. E aí você seleciona a imagem do seu computador, você seleciona um vídeo do seu computador. Só cuidado com direitos autorais, como a gente falou, né, anteriormente, sobre isso, por questão de para não dar problema, Facebook e tal, mas aí eu não vou nem deixar essa imagem do cachorrinho. E dependendo da imagem, não dá problema. Aí você vai em publicar, ok? Aqui você pode escrever embaixo. Lembra das opções que eu falei lá? Olha só um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Eu seleciono o texto completo e as opções me aparecem para mim. Para eu colocar em negrito, em itálico. Aqui tem opções de cabeçalho, olha só. Fica diferente, tá vendo? Citação também, se for uma citação. Lista em ordem, ou então numérico mesmo, caso sejam questões, por exemplo. Assim que você seleciona o texto todo, ó, faz uma seleção do texto completo, você tem essas opções para você. E aí você publica, os caracteres para título são 70. Para o texto aqui não me informa, mas são bastantes, porque a gente já publicou coisas bem grandes e, assim, sempre cabe tudo. E aí publica, faz a publicação. Tem um detalhe importante para falar com vocês, que é quando é vídeo, por exemplo, a gente publica muito o Zoom, as gravações do Zoom, que são as nossas gravações de aula e tal, para o aluno poder posteriormente visualizar quem precisa faltar ou tem algum problema com a internet. Eles demoram um pouquinho para carregar, então, assim, geralmente leva 1 hora, 2 horas, dependendo do tamanho do seu vídeo. E aí você recebe uma notificação no Facebook, bem aqui, quando esse vídeo está pronto no seu grupo, quando ele aparece no seu grupo. Às vezes é interessante também dar uma limpada no navegador, porque eu já tive esse problema de tentar publicar um vídeo e ele ficar carregando para sempre e nunca ia. Então, às vezes era o meu navegador que precisava ser limpo. E aí, o Facebook, às vezes, acontece esses bugs, mas acredito que não é nada que vai acontecer frequentemente. Andressa, a gente tem dois comentários aqui no chat. Sim. O Jed Nilson é que ele não localiza não localiza, né, no Facebook dele a opção unidade. E a pergunta de Lissandra é: no final do processo do teste é gerado um gráfico? Não, Posso responder? Pode ser. Então, Ednilson, para você ter opção disponível das unidades, você tem que ir em configurações e tornar o seu grupo um grupo de aprendizagem social. É por isso da importância de você delimitar. No grupo de aprendizagem social, ele libera para você essa opção de unidades, tá bom? E sobre o gráfico, não, Lissandra, mas o professor ele tem acesso de conclusão. Ele consegue ter acesso quanto o aluno concluiu e o aluno também tem acesso de quanto do curso ele concluiu, de acordo com as atividades que ele marca como finalizada. Mas só dar um pitaco aqui rapidinho. Você também pode usar materiais como Google Forms, Google Docs, dentro do Facebook. Então, você pode criar um self-assessment, uma autoavaliação para o aluno ou uma autoavaliação do curso no Google Forms e integrar ele na plataforma. Você pode publicar na plataforma o link. Você não vai tomar o direitos autorais, tá bom? Não tem problema nenhum. Esses alunos podem responder e aí, através dessa plataforma você consegue um gráfico.
caso seja essa sua necessidade. Isso mesmo. Obrigada, Moisés. Mais alguma dúvida, gente, sobre essa parte da criação de publicação, da criação de teste? É bem interessante porque os alunos podem curtir, comentar, e o Facebook tem todas essas reações que Igor comentou anteriormente. Amei, força agora depois do coronavírus, haha, dando risadinha, raivinha. Então é muito legal porque o aluno pode comentar se ele achou aquela publicação legal, dependendo do que for o conteúdo da aula. É muito interessante. Aí tem os comentários e, inclusive, quando você faz um comentário, você também pode reagir àquele comentário, por exemplo, amei. Eu posso reagir com amei, olha só. Amei, e aí tem todas as opções de reações, que é bem legal, deixa mais dinâmico para a gente estar tendo aulas online, assim, as coisas acabam sendo um pouco frias e isso aproxima mais as pessoas, eu acredito. Ok, para a gente voltar agora, só mostrar vocês aqui, não vai ter muitas visualizações porque não tem unidades, mas à medida que você for acrescentando novas unidades, ó, aqui também tem a opção de acrescentar uma nova unidade, elas vão aparecendo nessa ordem mesmo. Tem a unidade 1 aqui que eu coloquei como unidade 1, a unidade 2 vai estar aqui embaixo e você vai descendo e vai vendo todas as unidades super organizadas. Aí, para eu sair, eu clico aqui no xizinho e volto para o grupo normal. Olha só. Agora, uma parte muito, muito importante, que é sobre as lives, que a gente já fez algumas vezes, e publicação dentro da discussão. As publicações dentro da discussão são muito parecidas com as que a gente fez dentro da unidade. Então, eu clico aqui, né, no que você está pensando, que eu mostrei no slide, lembra? E aí eu tenho a opção de fazer uma live e tudo mais. Como é que eu faço uma live primeiro? Aqui nesses 3 pontinhos do mais, a gente tem várias outras opções que abrem um leque imenso, assim, do Facebook. Criar evento, sala de vídeo, pedir recomendações, sentimento, atividade, coisas, muita coisa mesmo que você pode utilizar dentro da sua aula. E aí o vídeo ao vivo é o que a gente utiliza para iniciar as aulas do portal que a gente realiza. A gente sempre inicia as aulas com um vídeo ao vivo, fica 5 minutinhos lá, marca a presença dos alunos, os alunos comentam, a gente vê quem vai estar presente, quem está ali, tira alguma dúvida que eles tenham geral, assim, de inglês. E aí, quando você clica aqui, você inicia. Eu não vou clicar, porque senão vai iniciar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre iniciar uma live, vocês podem estar entrando em contato com a gente pode explicar a vocês posteriormente. E aí tem várias opções, como organizar perguntas e respostas, você pode colocar essa opção de perguntas e respostas, é parecida com aquela que eu expliquei anteriormente no slide, que você coloca o tema e os alunos perguntam embaixo. Foto e vídeo também, assim que você seleciona do mesmo jeitinho da unidade, ele vai abrir uma aba no seu computador e você envia o vídeo ou a foto que você quer enviar. Dá para você até revisar também antes de publicar, vocês viram, né? Você pode ver se foi aquele vídeo mesmo que você queria, se foi aquela foto. E aí tem várias outras opções, enquete que você pode fazer e outras coisas. Marcar um evento também. E aí tem uma parte muito legal que ainda não mostrei, que é essa aqui, ó. Eu vou colocar o nome, unidade, data de entrega para o dia 20 de dezembro, uma atividade. E aí você quer colocar aquilo em destaque, algo maior para os alunos visualizarem. Você clica aqui nessa partezinha aqui que tem um títulozinho, né? AA, e tem outras opções de você colocar aquele título maior, mais visível. Olha só. Data de entrega para o dia 20 de dezembro. E tem outras cores. Várias fontes diferentes que o Facebook te oferece. E aí fica maior, fica mais visível para o aluno ver. E tem outras opções aqui quando você abre nesses 4 quadrinhos. São muitas, muitas opções. E é basicamente isso. Aqui também tem os emojis, ó. Nesse nomezinho aqui, essa carinha. Você clica em cima e tem emojinhos que você pode colocar para deixar a coisa mais fofinha. Gente, a data de entrega é pro dia 20, mas tá tudo bem. Com amor com vocês. E aí vocês publicam. Olha só. Aí todos os alunos vão ver. Por quê? Porque vai estar na aba discussão, tá? É agora a última parte muito importante, que é para não esquecer. Quando você... Ai, professora, eu tive um problema com a publicação. Tem algum erro? Ah, não tá correto. Aí você vai lá nesses 3 pontinhos e escolher a publicação, né? Normal. Tem a opção de remover. Só que quando você clica aqui, aparecem 2 opções interessantes. Remover do grupo e remover da unidade. Se você remover somente da unidade, essa publicação ainda vai aparecer na discussão. Porque na discussão aparecem tantas publicações da unidade, e embaixo tem referenciando assim, que é da unidade, para você não confundir, tantas quanto as publicações que a gente faz geral, assim, da discussão mesmo, dentro da discussão.
Então, se você remover da unidade, ela vai ficar lá. Então, pode acontecer de ter uma publicação que você fez errado ou que você não vai utilizar mais naquela unidade, mas você quer deixar lá no grupo para os alunos acessarem e você remove somente da unidade. Mas, geralmente, quando acontece, eu digitei algo errado e não é assim, eu me confundi aqui. Você remove do grupo inteiro para não ficar aparecendo mais. Eu vou remover aqui para vocês verem. Aí, a publicação foi excluída e ela some dali. Entenderam? Eu acredito que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre... Andressa, pode falar. também tem a questão de você poder editar a publicação mesmo depois dela ter sido publicada, né? Então, como você colocou, colocar uma imagem, eu esqueci de botar a imagem, não veio em anexo, aí você vai lá e edita e coloca a imagem, né? Coloca o anexo. Tem essa opção também que é muito interessante, que é de criar um documento coletivo, né? Que você cria um documento e as pessoas podem ir editando, podem ir colocando, então, para você fazer chuva de ideias, né? Esse brainstorming, ou você fazer um texto colaborativo, né? São várias possibilidades mesmo que o Facebook oferece. Sim, só ressaltar que quando você coloca o link de algum texto, de algum vídeo do YouTube, o próprio Facebook ele te dá a thumbnail, ele te dá a imagem. Então, assim, às vezes você só quer publicar um vídeo e aí ficaria meio feio, né? Não ficaria pelo menos organizado ou harmônico. Só um link. Então, o Facebook ele gera automaticamente a imagem do vídeo, a capa que está no vídeo, o texto. A gente usa muito também, se a gente vai fazer alguma atividade com vídeo ou com música, a gente deixa o link disponível. No própria criação da publicação, a gente faz o nosso enunciado. Então, a gente tem as questões, a gente tem as orientações e a gente tem um link. Então, tá tudo ali já disponível para o aluno. Gente, já posso falar? Yes? Pode, sim. Então, obrigada mais uma vez pela bela apresentação de vocês. Eu gostaria de convidá-los a caminhar comigo, fazendo um flashback lá na UFES, nos idos anos 80, final de 80 para 90, 95 precisamente, porque eu vou pegar um pedacinho de mim, Gilcélia, estudante, professora substituta e professora concursada. Então, vamos pensar na elaboração do material didático, no depositório desse material e no acesso dos estudantes a esse material. Nós tínhamos uma cota, cada professor de língua inglesa tinha uma cota de xerox para ser solicitada, para disponibilizar para os alunos. Quando eu comecei, não havia um livro adotado no curso de letras com inglês, né? Precisamente no ano em que ingressei como professora concursada. Então, isso não quer dizer que eu não tive alguns professores no curso de letras com inglês que apresentaram material, livros, para a gente tomar como empréstimo da própria professora e fazermos cópias. Então, o que tínhamos? Cópias, eram centenas de papéis ofícios empilhados nos armários de aço, com cópias de textos sobre metodologias, diálogos, textos diversos da língua inglesa em preto e branco. Não havia cor, não havia imagens, poucas imagens. De vez em quando, um bonequinho, mas muitos textos teóricos. Então, os alunos se sentiam enfadados, chateados, eles não tinham motivação para ler aqueles textos, mesmo sendo doados, né, que eles tinham direito àqueles textos, né? Doados, assim, entre aspas, cada um paga os impostos e isso é revertido em recursos para todas as áreas, inclusive da educação. Então, a gente disponibilizava para os alunos aqueles textos que eles não gostavam de ler. A gente depositava na nossa estante, dentro da nossa área, no colegiado, dali cada professor pegava aquele montante escrito, professora Gilcélia, inglês 1, para levar para a sala de aula. Aquela pilha de papel ofício. E hoje, quando eu vejo esse depositório, esse material sendo construído com cores, com movimento, com a colaboração dos estudantes, criando grupos, participando, trazendo a sua identidade, o que é que eu gosto, que imagem eu quero nesse meu texto, eu quero ver, eu quero me sentir representado nesse texto, a minha cor, a minha cultura, as minhas raízes sociais, culturais, eu posso trazer isso para essa construção de conhecimento e de elaboração de material nessa plataforma, a gente chama nesse ambiente virtual de aprendizagem, porque é rico, ele possibilita isso.
Olha que imagem. Nesse momento eu me sinto super emocionada, porque eu estou aqui para viver esse momento, né, de ver a diferença. Gente, o meu caminhar na UFES até aqui, eu vi muitas coisas diferentes. E esse momento é muito importante, impactante, porque agora a gente vai manipular esses conhecimentos, essas coisas todas que a gente quer aprender, né? As informações, nós vamos poder montar, formar, formatar, recriar, editar, trocar, compartilhar com o mundo. Isso é muito bonito. Quantas vezes eu pensei, poxa, eu gostaria de levar para a sala um mapa para os meninos entenderem o que eu estou falando aqui desse assunto. Mas era até difícil comprar um mapa mundi em Feira de Santana, tinha que ir em Salvador para achar esse mapa mundi. Nem todas as livrarias da cidade tinham um mapa mundi completo, daquele de papel coloridinho, para eu colocar na minha sala e explicar. Olha, eu estou falando desse continente aqui, ó, desse lugarzinho aqui, e agora está ali, gente. A gente pode ir lá ver um vídeo, ouvir as vozes, diversas vozes representadas de diversas culturas, e a minha também. A minha voz de pró e a voz dos estudantes não está ali construindo esse saber empoderado, esse saber que liberta, porque nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos num ambiente virtual de aprendizagem, tal qual o Facebook oferece, apesar de algumas limitações que alguns estudiosos apontam, né? Mas ainda é uma ferramenta em que 2,7 bilhões de pessoas estão utilizando para esse fim também, não só para a diversão, mas para o uso como espaço de aprendizagem, de ensino, de trabalho pedagógico mesmo. Então, eu fico muito feliz e me emocionei mesmo ao vê-los falar com segurança, com desenvoltura, com a paixão já por esse momento que vocês estão vivendo e por esses instrumentos que pertencem à geração de vocês, não é? Eles nasceram com vocês, mas vocês abraçaram isso de forma assim positiva. Vocês acreditam que funciona e estão mostrando que funciona. Então, eu fico grata pela atenção de todos. Estou disponível para a consulta posterior a essa oficina, como o Igor bem colocou. Estamos disponíveis em nossos contatos no portal Núcleo. Nós vamos ampliar as informações para vocês sobre o Facebook. Muito obrigada. Obrigada, Pro, muito obrigada. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, como a professora falou, vocês podem falar com a gente. Alguma dúvida até aqui agora, esse é o momento para... eu não entendi como fazer isso, ou eu gostaria que você explicasse isso mais uma vez. Vocês podem falar. Moisés, tem alguma coisa para dizer? Sim, eu gostaria de agradecer a equipe do programa Portal. Sempre abraça a gente, sempre nos apoia, está sempre nos ajudando. As coordenadoras, Irã, Célia, está sempre ali, sabe? Ajudando a gente, nos ajudando a melhorar. Agradecer o pessoal todo que está comigo também. Igor, Andressa, Ariane, professor Alex, Claudiana, todo mundo do programa Portal. Sempre ajuda a gente, sabe? Tá sempre ali no grupo, tá sempre dando sugestão, se mostrando disposto a ajudar e nos abrindo oportunidades. Então é muito gratificante. Agradecer quem fez parte também, para que a gente possa ter conhecimento, que é fundamental. E é isso. Pessoal, quem não assinou a lista ainda está em tempo, tá? Por gentileza, para a gente computar a presença de vocês e para a posterior emissão do certificado. Também gostaria de agradecer, né? Todo mundo agradecendo, então gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe Portal, a equipe Núcleo SF, né? Agradecer pelo envolvimento de todas as pessoas envolvidas aqui, coordenação, docentes, né? Docentes de informação, bolsistas voluntários, voluntárias, enfim. Agradecer a todo mundo pela oportunidade. Eu acho que é muito importante esse momento agora, despertou muito a gente, né? A gente enquanto comunidade global, para a importância da juventude, né? Então, esse lugar de hierarquização de tal pessoa que é doutora, que é PhD e blá, blá, blá,
está agora aprendendo com a gente, né, que está aqui começando nossos passos na graduação, porque é isso, todo mundo, cada pessoa tem alguma coisa a ensinar e alguma coisa a aprender com a outra, né? Então nós somos esses seres, né, que aprendem, que ensinam e que aprendem. Então esse espaço aqui, fazer parte disso também, como o Jussara colocou, me deixa muito emocionado. Então eu queria agradecer aqui, né, aproveitar o ensejo, né, e agradecer muito a participação de todos vocês, todos aqui nesse e é isso. Alguém mais? Alguém queria falar alguma coisa? Alguém que assistiu queria falar alguma coisa? Abrir o microfone, abrir a câmera, dizer algo? Eu queria dizer, na verdade, é convidar para que à tarde todos estejam aqui novamente para as palestras, né? Nossos 3 convidadas, e que amanhã segue novamente. Então, sintam-se todos e todas convidados. Muito obrigada, Alex. Queria parabenizar a todos, acho que foi uma manhã de muito aprendizado, né? E eu concordo comigo, eu acho que a gente está aqui em pares para aprendermos uns com os outros, né? Então, eu também sou da escola básica, estou aqui também aproveitando e relembrando alguns pontos, vendo outras possibilidades. Eu acho que esse momento mesmo que a gente está vivenciando trouxe para a gente novas vivências e novas experiências, e a gente só está iniciando, né, essa aprendizagem. Então, obrigada por vocês por compartilharem com a gente. Nosso prazer. It's our pleasure, Andrea. Muito obrigada, Andrea. Seja muito bem-vinda ao nosso evento e também a nossa partilha, né? Porque esse é um momento muito grande de partilha. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Humberto. Alô? Oi, Humberto. Tudo bem? Eu estou achando bastante interessante. Está sendo a primeira vez que eu estou participando. Só alguns detalhes que eu não entrei logo no início por problemas no computador. A questão da assinatura, né? Ainda não consegui saber como assinar a presença. É só você só abrir. Isso aí. Mas vocês estão de parabéns. Obrigada. Abrir o quê? Só abrir o link que está aí no chat. Tem um chat aqui embaixo, escrito assim, chat. Aí, acabou de colocar novamente, Claudiana. Aí tem o link. Lista de presença. Você pode clicar nesse link, ele vai abrir no teu computador e você assina. Coloca escreve seu nome e o seu e-mail. Tá legal. Vou tentar aí. Só isso. Creio que devemos ir aos coraçõezinhos e às fotos. Foi muito bem, minha gente. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente pela presença de vocês aqui em nosso evento e dizer que, de fato, o portal e o núcleo, ele conseguiu construir uma equipe que realiza, ou seja, que tem vontade, desejo, tesão de estar juntos e de realizar. Isso só é possível, Igor, só é possível que, por exemplo, Moisés, que está aqui chegando agora, é o primeiro, eu acho que foi a primeira atividade de Moisés, né? Não, foi a segunda atividade de Moisés no programa. Ele é do edital, do novíssimo edital, o último edital, acho que ele nem recebeu ainda a primeira bolsa, né, Moisés? Então, o fato de Moisés poder estar aqui e fazer um trabalho brilhante junto com Vanessa é porque os outros que também estão há mais tempo tiveram essa disponibilidade e essa vontade de colaborar para que Moisés aprendesse, para que Vanessa aprendesse e a gente agora construísse essa partilha, né? Então, assim, são vocês, somos nós, com a nossa vontade de construir, com a nossa vontade de partilhar, com a nossa vontade de transformar isso, de fato,
esse programa ou esses programas de um programa que de fato faz algo e compartilha algo com a instituição, com quem precisa ou com quem quer vir com a gente, são vocês de fato que fazem isso, somos nós que fazemos isso, essa abertura para partilhar, para estar juntos, e acreditar no outro, acreditar que a gente pode partilhar, que existe aquela zona proximal de desenvolvimento, né? De desenvolvimento proximal, que é o que um sabe, eu compartilho com o outro, e existe esse espaço para que a aprendizagem aconteça. Então, agradecer a todos, agradecer a vocês especialmente por aceitarem o desafio. O desafio foi imposto, foi solicitado, pedido, demandado para nós há pouquíssimos dias, eu creio que foi a semana passada, quinta ou sexta, quinta-feira, não foi? E nós hoje conseguimos realizar um evento com 150 pessoas inscritas e com 40 pessoas estando aqui constantemente nas duas oficinas que começaram às 8 horas da manhã. Então, isso é louvável, isso é muito importante, tá? E para a gente ver que a gente pode fazer quando a gente quer fazer juntos. E assim, a partilha da tarde vai ser uma partilha maravilhosa, que a gente tem aqui professores da Universidade de Princeton, que se disponibilizaram também a participar dessa partilha conosco, professores da Universidade do Amazonas, que estarão aqui conosco, da Universidade de Pittsburgh. Então, é como se fosse aquela corrente do bem, aquela corrente maravilhosa, né? Que se estabelece agora nesse momento para que a gente possa crescer e nos fortalecer. E ainda bem que estamos nesse espaço e que podemos, através dele, não nos distanciar socialmente, mas só fisicamente, porque virtualmente estamos todos aqui abraçados e irmanados em prol da aprendizagem e do crescimento de todos nós. E só salientar, né, minha gente, que, por exemplo, esses professores que estarão aqui conosco, eu acho que uma coisa boa que aconteceu é que ninguém cobra absolutamente nada. Ou seja, nós estamos aqui porque queremos, ninguém vai receber absolutamente nada, nenhum palestrante de peso vai chegar aqui e dizer assim, não, minha palestra é tanto. Ninguém. Impressionante, ou seja, é algo maravilhoso que se estabeleceu e que a gente precisa aproveitar a maravilha desse momento, né? Então, assim, eu tenho participado de vários eventos, de muitos eventos este ano, nós temos participado de muitos eventos e temos visto isso a cada dia, né? Todos os professores daqui do Brasil, de fora do Brasil, os estudantes, de maneira geral, irmanados e com vontade de colaborar, né? Quando eu fiz o convite sexta-feira para o professor Luiz, imediatamente ele disse, pode contar comigo. Eu disse, sou querido, nós não temos prolabora. Ele disse, não se preocupe, né? Vamos tirar foto. Muito bem, Igor. É porque eu tô preocupado porque a galera tá saindo já, então a foto vai ficar bem... Vamos abrir nossas câmeras aí todos. Professor Humberto, o senhor conseguiu acessar, colocar lá, registrar sua presença? Sim, valeu aí. Obrigado. Maravilha. Vamos? Então eu vou ficar aqui, vou tirar a foto aqui também. Quem quiser ligar as câmeras aí, fazer pose, colocar coraçãozinho. Lembrando que a gente começa nossas atividades da tarde às 14 horas, então a gente vai ter a nossa palestra com o professor Luiz Gonçalves, depois a gente vai ter palestras com o professor Marílio e com a professora Luana Reis. Então estejam aqui das 14 às 17 horas da tarde. Vamos lá? 3, 2, 1. Lindo. Pronto. Igor, é esse mesmo link à tarde? Isso. Esse link que vocês receberam por e-mail é o link do dia, né? O do primeiro dia. Aí hoje à noite vocês vão receber o do segundo dia, de amanhã. É o mesmo link, tá? Tudo bem, obrigada. Nada. Lembrando do Igor que pode fazer também outros prints com o vídeo que está sendo gravado, ok? Obrigada a todos mais uma vez. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.